Bom, então agora nós vamos seguir a nossa história por aqui falando da saúde do corpo e da mente. Quem anda pela cidade já deve ter visto uma série de grupos de pessoas que se juntam para correr. De onde surgiu essa ideia, né? Quais os benefícios desse exercício? Quem responde para a gente é o cardiologista, que já é nosso parceiro, Dr. Nabil Groaeb, o professor de Educação Física Mário Sérgio Andrade e a Ana Regina, uma gatinha que corre desde os 70 anos. Olha aqui, boa tarde para vocês, obrigado por terem vindo, né? Dá um beijinho na gatinha, né? Tá certo? Miau. Obrigado por ter vindo, querida, obrigado. Tá bom, querido? Como é que está? Prazer em revê-lo, tá tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado. Muito bem, vamos conversar sobre essa história aí de corrida, que é discutível até a página 2, né? Tudo que é exagerado é discutível, né? Mas aí não é exatamente o caso. Mário, a gente tem visto muita gente correndo em grupos de rua. Eu vejo isso até com uma certa regularidade, né? Aumentou o número de pessoas correndo? Por quê? Sim, aumentou. Na verdade, a minha empresa, por exemplo, tem 26 anos. Então, há 26 anos vem crescendo cada vez mais o número de praticantes no Brasil. Sim. O Brasil já é o país com o maior número de praticantes na América Latina. É mesmo? São mais de 10 milhões de praticantes de caminhada e corrida. Uau! Participam de provas mais de 2 milhões de atletas todo ano no Brasil. Rapaz. E é um número que continua crescendo pela facilidade de se fazer, né? Sim, Colocar sim. um tênis, sair andando. Lógico que tem uma série de cuidados a serem tomados, mas é um esporte que tem pouca barreira de entrada, né? Como é que começou essa história das pessoas correndo nas ruas? Eu acho que no início dos anos 90, né, na verdade a gente teve duas ondas de corrida no Brasil, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, na época do teste de Cooper, Cooper. que foi no Rio de Janeiro, teve até tinha maratonas, as primeiras maratonas que estiveram no Rio e tudo mais. Aí parou isso e no início dos anos 90, eu acho que o começo do Abílio Diniz, como exemplo, Sei. fazendo a Maratona de Nova York e outros empresários e presidentes de empresa, que começou o crescimento da corrida de rua no Brasil e São Paulo, com os corredores paulistas reunidos com a Corpre, que foi a primeira associação a fazer eventos de alto nível. Então, no começo dos anos 90 que começou essa história. Você poderia dizer para a gente as vantagens que existem em relação a isso, a corrida de rua? Porque eu fico vendo uma fumaça danada, aquela coisa pavorosa, dióxido de enxofre, sabe, eu não sei. Bem, o doutor Nabil vai poder falar melhor, mas o que a gente percebe é o seguinte, o que está matando mais é o sedentarismo, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Melhor respirar dióxido de carbono do que... Exato. Então a gente tem os benefícios físicos, né, com a melhora da parte cardiovascular, né, a melhora do trabalho de força de membros inferiores e os psíquicos também, né, que são muito importantes, né? É porque eu vejo a turma toda correndo junto, né? Isso, de certa forma, que olha, fazer exercício sozinho é um pouco chato, né? E com todo mundo junto, e cria aquela dependência afetiva, né? A gente cria laços. Não sei, olha aí, a pessoa correndo aí. Eu acho que talvez seja por isso também, né? Sem dúvida nenhuma. Grupo. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muitos atletas que falam pra gente o seguinte, eu continuo a correr, não é pelo treinador apenas, mas é pela parceria, pelos amigos. E novos amigos, né? Muitas vezes as pessoas abandonam os amigos do uísque para ir para os amigos da corrida, né? Isso aí. Porque eu acho que é uma boa troca. Nabil, quais são, na verdade, os benefícios dessa corrida em relação à nossa saúde, não só do corpo, né? Mas da mente, como o Mário falou. Olha, os últimos trabalhos são muito interessantes. Feitos no Texas, mostraram num grupo de indivíduos acima de 75 anos que praticavam atividades físicas regulares, não precisa puxar ferro, não. Tá. Corrida, 3 vezes por semana. O que aconteceu? Tiveram menos Alzheimer do que aqueles que ficavam só quietos, sem fazer nenhuma atividade física. Eu falo, mas isso é estranho. Então descobriram que aquela proteína que favorece o aparecimento do Alzheimer, ela ocorre em menos quantidade e às vezes nem ocorre naqueles indivíduos que praticam atividades físicas e, mais importante, Rony, que começaram tarde também. Não é só aquele que começou com uns 20 anos na faculdade, na escola. Quem resolveu mudar hábito de vida, como ele falou, a partir dos 60 anos, também houve essa melhora. Isso para o cérebro.
fora a convivência social e o cardiovascular. Isso foi feito no Havaí. Pegaram velhinhos de 80 a 95 anos, quem andava 500 metros todo dia, quem andava 3.000 metros, andar. A turma dos 3.000 tinham menos doença cardiovascular do que aqueles que andavam 500. Então, alguma coisa de bom acontece e a ciência está provando. Nós fabricamos enzimas que protegem o organismo para quem faz atividade física e elas duram 2 dias. Então não adianta fazer exercício no domingo e largar a semana. Tem que ser regular. Esse regular significa o quê, Nabil? Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana é a média. Tá. Nós calculamos hoje em minutos, 150 minutos no mínimo, e na faixa de 300 minutos para quem pode, de atividades moderadas. Estava conversando com o professor. Por dia? Não. Por semana. Por semana. Isso vai dar 1 hora 3 vezes por semana, ou meia hora todo dia. Tá. Isso que é importante. Lembrar que o indivíduo com mais idade, acima dos 40 anos, ele tem que dar um descanso para o corpo de um dia para o outro. Então é melhor não ser todos os dias. Pode fazer dia sim, dia não, que está muito bem feito. É uma coisa engraçada, porque todo mundo falava, não, mas agora não adianta mais, já estou com 70 anos. E não é bem assim. Não, inclusive corrige um defeito grave. Qual que é? A gente vê a sarcopenia, que ela murchou a musculatura. Certo. Então você pega o que é um velhinho que a gente via antigamente, tem nas fotos, com a bengala andando assim devagarzinho. Não é mais. Hoje nossos velhinhos são acima de 90 anos. Na Itália, o idoso passou a ser acima de 75. No Brasil é 60. Mas por que isso? Porque a turma dos 70, eu estou com 72, vou fazer 73. Eu me sinto trabalhando, ativo, pensando, fazendo livro de ciência Você e vamos embora. É um menino, Nabil. Graças a Eu tenho Deus. 74. O senhor era meu ídolo quando eu era moleque. Eu via a televisão vendo lá Aí, o ó. Príncipe cantando. Então. Agora, a Ana, que eu achei uma coisa que eu estou brincando, chamando ela de gatinha, porque é uma gatinha mesmo. Ela tem 82, é isso, Ana? Eu posso falar, né? Pode, claro. Você tem 82 e começou a correr com que idade? 68 anos. Meu Deus do céu. Como é que a corrida chegou na sua vida? Vou falar, quando eles fizeram o Parque Vila Lobos, aí não tinha nada naquela época, era só asfalto. Aí começaram a surgir as equipes de corrida. E para mim foi uma maravilha, porque eu vou a pé, vou andando ali. Então eu falei, é agora que eu vou. E olha, não vou parar nunca, porque é muito bom. É uma delícia. Eu gostaria que alguém fechasse aqui com a lente em cima desta mesa branca e mostrasse que tudo isso aí é desta menina insuportável, que todas essas medalhas são dela. Ainda tem uma camiseta aí também, e essa camiseta ela usou na São Silvestre. Você é insuportável. Foi a segunda São Silvestre que eu fiz. Esse monte de medalhas. 2009. Quantas medalhas tem aí? Aí eu já nem lembro. O que mudou na sua vida desde que você começou a correr? É uma maravilha, porque a gente convive com outras pessoas, e é um ambiente muito simpático. Olha, como eu sempre treino no mesmo lugar, é incrível que as pessoas quando me veem me cumprimentam. Bom dia, como vai? Bonitinho. Para a idade isso. É uma coisa assim que faz muito bem, não é como ficar dentro, por exemplo, de uma academia. Não, ao ar livre é maravilhoso. Então é mais qualidade de vida que você sentiu? Você sente mais saudável também? Sim, claro. Você passou por médicos antes, não? Como? Passou por médicos antes? Não, exames eu faço todo ano. Eu faço o teste ergométrico, enfim, todos aqueles exames que o cardiologista pede, né? E eu fui pegar o resultado essa semana até, ele me disse que está excelente. Porque, na verdade, há quem diga que o exagero da corrida também é prejudicial, né? Para a coluna. Não pode exagerar, né? Tá. Como não pode exagerar, Ana? Você fez da São Silvestre. Esse é o Não, máximo mas do eu digo exagero. assim, na velocidade, por exemplo. Mas ela fez a São Silvestre, Rony, treinando de maneira com muita preparação. Você que treinou, Mário? Foi.
Então, Você também é insuportável. Quer dizer, como é que foi essa experiência da São Silvestre? Eu fico cansado só de ver. É uma maravilha, porque a gente vê gente do mundo inteiro e as pessoas são muito simpáticas também. Em quantas horas será fez São Silvestre? Em quantas horas? Horas. A primeira, a única que eu me lembro foi 2 horas e 9 minutos. A corrida toda? Toda. Agora eu não sei mais. Mamma mia, hein? Mas é uma delícia. As crianças querem pegar, cumprimentar a gente, pegar na mão. E agora está muito organizado. Para a cabeça das Pois pessoas. pois É impressionante, porque os nossos idosos são quase que abandonados. A gente não sabe o que fazer com eles. Chega nos 90 anos e fala, o que eu faço aqui, o que eu faço lá? É problema. No país aqui nós não temos uma estrutura para cuidar bem deles. Isso traz eles de volta para a sociedade. Correto? Isso existe. E está muito organizada agora. Fora do Brasil, isso é uma coisa tão comum. Exato. E aqui não. Olha, aqui na Bíblia, vou dizer uma coisa, tem mais gente cuidando da infância do que a própria infância. Agora, ninguém cuida de velho. Ah, sim, porque sempre tem um problema, ninguém cuida. E não tem o que cuidar. Você pega nos Estados Unidos, na Flórida, as grandes cidades da beira da Flórida só tem pessoas aposentadas. É uma delícia. Tem condomínios que só aceitam pessoas acima de 65 anos. Abaixo não entra. Olha que maravilha. E cada condomínio lindo, Ana. Olha, eu fui lá, eu vi. É mesmo? Eu vi um, inclusive, lá em Henderson, em Nevada, que eu entrei lá porque um amigo meu me levou e tal, e eu fui com meu filho. Entramos lá, vimos tudo, aí meu filho perguntou qual era o preço, aquelas coisas. É para você? Não. É para o seu avô, não é? Não, é para mim. Não, aqui só depois de 60 anos. Olha que coisa maravilhosa. Traz uma coisa que nós médicos queremos, que qualidade de vida não é só dar comida. É verdade. Você tem que conviver. Claro. E olha, Verdade. muitos indivíduos, é interessante isso, que entre os corredores de rua tem muito casamento novo. Pois muito é, namoro pois novo, é. Que é muito importante, Pois porque é. eles têm uma companhia, vai ficar sozinho, não, tem uma companhia. Legal isso aí também. Em todos os sentidos, boa. Qualquer um pode correr, Mário? Ou, Olha, Rony, quer dizer, as pessoas mais idosas, por exemplo. Você tem mais dificuldade no treinamento? Sim, não é só dificuldade, acho que é o cuidado, né? Para Sim. todo mundo, o que a gente sempre fala, primeiro, passar pelo médico, fazer os exames que devem ser feitos, e após isso... Ossometria, essas coisas, né? Tudo, a parte cardiológica, né? E aí, após isso, a gente estuda e vê como é que é o histórico da pessoa. Se a pessoa está começando do zero, a melhor maneira de virar um corredor é começar andando. Então, o caminhante de hoje pode ser o corredor de amanhã. Entendeu? Então, começar caminhando e aos poucos você vai mudando o estímulo, vai intercalando com a corrida até o momento que a corrida fica mais natural. Mas eu acho que a grande maioria, a resposta é, a grande maioria pode correr. Se tem uma lesão de joelho muito séria ou de coluna, tudo bem, aí você olha e pode ser a caminhada. Mas a grande maioria pode correr, mas começar direito, né? É interessante, Rony. Dia 19 agora, a Organização Mundial da Saúde determinou como dia da atividade física. Em Genebra se iniciou uma semana inteira, em que tudo tem que ser feito para sair da poltrona ou da cadeira. Quer dizer, botar pimenta na cadeira ou na poltrona. Tem que sair para se fazer atividades físicas e principalmente interação entre médicos, educadores físicos, fisiologistas e com as pessoas. Não adianta eu chegar para ela no consultório, olha, vai fazer exercício, não exagera, hein? Então, Não. O que quer dizer isso? Então, quais são os exames que são necessários? O mínimo é consulta clínica, eletrocardiograma, e numa pessoa acima dos 50 anos, teste ergométrico para saber qual é se ele tem lesões silenciosas. Então é importante ele fazer o ergométrico e um perfil do funcionamento dos órgãos, porque a gente pode ter uma pessoa idosa que tenha surdez, que não enxerga direito, que tenha artrite, que tenha artrose, que é comum com a idade, infelizmente, DPOC. Então você tem que saber, cada indivíduo tem a sua deficiência, você tem que visar
proteger daquilo. Ele não vai ter uma crise de bronquite no meio do exercício. Sem dúvida. Então, ele vai ter uma dor na coluna, então nós temos que saber o que ele tem para poder liberar. Então, por isso que é importante ela ter essa avaliação médica competente. Não adianta só ir no médico pegar um atestado, isso aí não serve para nada. Tem que ser examinado e conversado. Como você vive, o que você come. Você vai sair em jejum? Não. Você vai comer alguma coisa? Sim. Porque senão o preparador, o professor, ele vai ter dificuldade de poder ensinar os exercícios para ela. Se a gente não dizer, olha, tem artrose, tem surdez. Eu tive uma paciente que ela tinha surdez e ela não contou para ninguém. Então, na hora das instruções, ela é a única que fazia tudo errado. Mas o que está acontecendo com a senhora? O doutor não fala para ninguém, mas eu sou surda. E tinha vergonha de contar que era surda e ouvia as instruções erradas e é tudo errado, se machucava mais que os outros. Interessante isso, porque, na verdade, a gente vê o pessoal, os grupos correndo na rua e não imagina que aquele grupo tem um professor, tem um médico por trás. Eu não sabia disso. Pensei que era uma coisa assim de, sei lá, de diletantismo. Tem também, né? Tem, mas o Brasil mudou isso. Lá fora é muito comum. O que vocês diriam para uma pessoa que está querendo começar a correr? Isso é um esporte. E começar com esse esporte. Eu acho que ele vai ter um bem-estar não só de saúde, mas de convivência. Porque a gente tem que lembrar isso, que você está comentando, os grupos vão almoçar juntos, fazem passeios juntos, vão fazer viagens turísticas juntos. Quer dizer, formam um clube pequenininho de 5, 10 pessoas. E olha, tem um perigo isso aí também, tem um lado perigoso. Eles estão correndo juntos, quando está chegando a chegada, um pensa, não vou deixar esse desgraçado ganhar de mim, eu vou dar um pique maior para a gente, não disputem, participem, não tem que... E eles acabam se lesando, porque vou correr mais que ele, tá todo... Não pode. É assim, Ana? Sabe o que aconteceu comigo numa corrida? Estava já chegando ali na Paulista, de repente um rapaz atrás de mim pisou no meu calcanhar, arrancou meu tênis voou longe, eu tive que correr atrás do tênis para poder terminar a corrida. Que horror! Foi sem querer, né? Tá bom, tá. Mas ele estava apressado, porque era uma chegada, né? Eu isso não vou esquecer nunca. Eu correr a São Silvestre atrás do tênis. Foi demais. Tem uma pergunta do telespectador agora. Qual é a pergunta, Tatá? Mostra aí. Ali. Quem nunca correu deve começar correndo 1 quilômetro ou deve treinar antes na esteira? Bem, vamos lá. De novo, eu volto a repetir. Começa caminhando. Porque o importante é que o coração, que é o músculo, ele não sabe se você está correndo ou andando. Para ele tanto faz. Então a primeira coisa, após os exames, é saber a frequência cardíaca correta. E se você alcança a frequência cardíaca correta caminhando, faça-o. Porque aí dá tempo da parte músculo-esquelética se adaptar. E depois você vai intercalando. Quando você perguntou como é que se começa, eu acho que o primeiro ponto é esse, não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Então não é já chegar, quero correr 10 km. Calma. Primeiro começa caminhando, intercala com a corrida, daqui a pouco, eu quero correr uns 5 km, corre primeiro 5, treina para isso, depois de mais um tempo vai para os 10 km, vai aos poucos, sem pressa para querer já alcançar resultados. Acho que isso é o principal. Porque tem as pessoas que têm algum problema. Por exemplo, eu tenho hérnia de disco, eu pessoalmente. Já tentei correr, já corri. Aí fui parando pro trote e hoje está mais difícil, porque dói. Correr dói. Então isso aí é uma... Você acha que é piscina o ideal? Porque tira o peso, né? O que eu ia falar é o seguinte, que não foi falado, é que paralelamente ao trabalho de treinamento de corrida, é fundamental fazer o trabalho de força. Então, 2 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, é fundamental. Como o doutor falou, há uma perda muscular a partir dos 30 anos de idade. Uau! É verdade. Então, essa perda ela é minimizada quando você inclui o trabalho de força, que pode ser musculação, trabalho funcional, pilates, em alguns casos é yoga, mas é fundamental. Então, isso é muito importante também, porque o coração ele condiciona rápido. Muitas vezes a pessoa começa a caminhar, já está correndo e fala, nossa, estou super bem. Aí daqui a uns meses vai lá e sente o joelho, sente a coluna. Por quê? Porque a parte músculo-esquelética não está preparada para isso.
Então é fundamental, junto com a parte aeróbia, fazer o trabalho de força 2 vezes por semana. O interessante quando a gente fala para os pacientes fazerem, além do exercício aeróbico, fortalecimento muscular e equilíbrio. Isso é Porque o que importantíssimo. mata o velho são quedas. E às vezes as quedas que nem saco de batata, você se quebra no chão. Então, quem treina quedas, quem treina equilíbrio, ele sabe cair para evitar as fraturas. Isso, correto. O Então é funcional importante muito as bom, três coisas. O funcional é muito bom por isso. Por exemplo, e quando você anda assim. Quando você corre pulando. Então você tem que ter força na coxa para dar o pulo. Então tem que fazer o fortalecimento muscular que ele estava comentando, obrigatório. Porque isso aí vai melhorar a tua performance na corrida. Também. E a gente vê isso, e eu vejo isso na prática, né? Porque, na verdade, a gente vê aqueles quenianos, tudo magrinho correndo, eles são outra raça. Eles nasceram num país, num continente que é totalmente diferente, treinamento é diferente e geneticamente foram selecionados. Com o tempo eles se tornaram corredores. Exatamente. Nós estamos vendo, inclusive, aí, um queniano aí sentando o pau. Eles é que ganham tudo. Agora, minha pergunta é simples. A partir de quanto tempo, depois de um treinamento, o cara pode entrar numa disputa dessa aí? De maratona? De correr uma maratona? Maratona. 6 meses, né? Não, eu acho que mais até, doutor. Quanto mais? Assim, olha, se a pessoa começar do zero, né, eu falaria em 3 anos para correr uma maratona. Fazer um trabalho realmente gradual. Se a pessoa já corre 5, 10 quilômetros, em 2 anos ela fazer. Esse é o ideal, porque esses corredores que estão aí atrás estão correndo maratona, mas tem 15, 20 anos de corrida nas costas. Entendeu? Então as pessoas querem muito resultado rápido e esquecem disso. Isso não existe, claro. Não existe isso. Né? E realmente é onde mais acontecem lesões e aumenta os pacientes machucados no consultório. Correr errado, fazer coisa sozinho. E não fala, Ana, você quer falar? Tem um professor. Não, eu estava assim, à medida que a gente vai tendo mais idade, a gente diminui a velocidade e ganha a resistência. Então não adianta querer fazer um tempo melhor. Não, isso eu acho tem que chegar. Chegar. Chegar bem. Não se preocupar com o tempo. Isso aí. Porque tem muitas pessoas que comparam, são competitivas assim. Quanto você fez? Quanto você vai fazer? Isso eu cheguei, né? Isso que é o mais importante. Depois... Também acho. Onde já se viu um cara com a minha idade querer ganhar de um queniano desse? Então. Não, e a gente vai perdendo a velocidade, a resistência a gente ganha muita. Claro. Muita mesmo. Porque você vai mais devagar, não vai voando. Em geriatria a gente fala isso, a duração é melhor do que a intensidade. O que a gente precisa é duração. Uma coisa que eu queria, quer dizer, eventualmente gostaria de saber, como quem está nos assistindo agora, se eu quisesse fazer parte desses grupos, como é que eu faço? Fala, Mário. É super tranquilo. A RunFun, né? runfun.com.br. RunFun. A gente porque tem que ter o fã da história, né? Tem que ter a graça, tem que ter a alegria. Uma coisa gostosa. Se for uma coisa muito militar assim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente está em vários parques, Ibirapuera, Parque do Povo, Água Branca, na Zona Sul, no Severo Gomes, Alphaville. RunFun. RunFun. R-U-N. Sim, F-U-N. Isso. Mas isso que é? .com.br. Só isso? Só isso, coloca lá. É um site. Então... Aí você olha, vê qual é o melhor lugar, vai fazer um teste sem compromisso, vai fazer um teste, ver se você gosta, gostou. Vai ficar com a gente, ó. Nabil, quer deixar algum recado também? Eu acho que o importante é a gente aprender que o sentar não é tão bom para a saúde mais. O viver sentado, em vez de você dar uma poltrona toda eletrônica para o seu avô, aperta os botões e todo mundo dá aquela poltrona que compra uma televisão de 70 polegadas que ele não enxerga direito, então dá um par de tênis, paga para ele passar no professor para fazer uma avaliação física, depois de passo e vamos sair andando. É isso aí. Sensacional. Ana, gatinha, o que você quer deixar de recado pra gente? Não, eu acho que eu já falei essas que eu acho importante. É não ficar, depois de uma certa idade, é não se preocupar com o tempo que vai fazer, e sim em chegar bem, para não se machucar. Eu não tenho problema nenhum, joelho, nada, porque eu tomo cuidado.
Eu vejo muita gente que fica parado porque tem lesão aqui, lesão ali, não pode. Então já sabemos que é runfun.com.br, runfun.com.br. É isso aí. Obrigado, Mário. Obrigado a você, Rony. Obrigado, André. Adorei te rever, querido. Obrigado, igualmente. Obrigado, Ana. Adorei te conhecer. Bonitinha. Também, fiquei muito contente. Ai, ai.